Ritmo de Natal, Papai Noel aqui. Bom dia! Vamos lá para o nosso papo matinal de hoje, sexta-feira. Bom dia, Israel. Aí, ó. Só a galera aí, ó. O Renan, a Roberta. Bom dia, bom dia. Tarik já tá aí. Raíssa. Bom dia. Deixa eu chamar o Tarik aqui, pra gente já... Bom dia, mamãe. Sua benção. Caraca, aí, tirei o capitão da cama aí, ó. E aí, meu irmão? Bom dia, tudo bem? Bom Tudo bem, dia, Bruna, cara? também. Bruna aí, a galera tá chegando aí, ó. Tá vindo. Hoje o pessoal veio com força aí, ó. É a galera que te segue aí, o Tarik, ó. A galera veio com força. Não, Viu que tu ia falar alguma coisa na internet aí, ó. Aparece todo mundo. seu fã-clube, meu irmão. Seu fã-clube é sinistro. Ó, o Varejo aí. Fala, meu irmão. Aí. Tudo bem, meu amigo? Como é que Só você tá aí? cadeira aí presente. E aí, cara? Como é que tá? Tá dando pra ouvir legal aí? Tá me vendo também Eu tô normal? te ouvindo e te vendo bem também. Tá tudo Todo mundo aí. certo. Alguém pode dar um feedback aí? Se alguém puder dar um feedback aí, tá conseguindo ouvir e ver certinho. Tá bonitão, chefe. Olha aí. Você é da minha turma aí Eu imagino. da polícia. Só palhaçada, né, cara? Olha lá. Olha os caras. Eles estão pela brincadeira aí, eles estão pela brincadeira. Mas daqui a pouco vai ficar sério, vai ficar Vai sério. ficar sério? Vai. Que legal, meu amigo. Bem, vamos lá, rapaziada. Vamos começar aqui, que hoje é sexta-feira, ninguém é de ferro, a Ana Lúcia chegando aí. A Ana Lúcia tá sempre aqui, cara. A Raíssa também. Sejam todos bem-vindos aí. Vamos começar o nosso papo matinal hoje. Para mim é uma honra estar chamando aqui o Tarik hoje. Para quem não sabe, o Tarik é o amigo do ano, assim, cara. É o amigo que eu fiz esse ano. A gente se conheceu aí pelas aulas aí do professor Diego. Já tivemos a oportunidade de estar junto no curso presencial dele, né? É ali que eu acho que eu ouvi falar a primeira vez do Tarik. Éramos poucos naquela aula presencial. Acho que éramos o quê? Uns 20, 30 ali no máximo? No máximo. Dali em diante, cara, como o Diego é bastante inacessível, né? Muito atarefado, a gente começou um grupo conversando, né? Sobre a personalidade humana em três pessoas. E daí, cara, a gente tá sempre trocando ideia aí no WhatsApp, às vezes se encontra pessoalmente. Estamos sempre trocando isso daí, porque foi... É como dois amigos que encontraram um tesouro, né? E aí não tem aquela passagem bíblica que diz isso? Que aí quando a gente encontra um tesouro, a gente larga tudo e vai atrás daquele tesouro. Então é um pouco da nossa história. Então é um grande prazer, meu amigo, ter você aqui hoje comigo aqui. Eu falo isso em todas as lives aqui e repito. Nesse mundo digital, a gente tem que ainda manter uma certa consciência da vida, né? Então, para mim, receber alguém aqui no Instagram é como se eu estivesse recebendo alguém em casa. Então, seja muito bem-vindo aqui à minha casa, né, ao meu Instagram, a sala, né, do meu lar aqui. E sabe que eu estava ansioso aqui por esse dia. Maravilha, cara. Sabe que isso aí que você falou agora, o Maurício, de encontrar uma grande amizade, um grande caminho em comum, né, de andar junto, isso tem tudo a ver com o assunto que a gente vai falar hoje, né? Tem tudo a ver. Então vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Pois é. E eu já queria já ir começando puxando o nosso assunto aí para aproveitar o tempo aí dos nossos espectadores, né? Que é assim, né? A ideia do papo matinal vai ser um papo bem direto aqui na parte da manhã. A galera normalmente está arrumando para o trabalho, está saindo aí dos seus lares, começando o seu dia, às vezes ainda fazendo café da manhã, dependendo da rotina de cada um. E o papo matinal tem essa intenção, né, de trazer um tema relevante para a vida das pessoas e que a gente possa terminar isso tudo com um propósito, para que a vida ela não viva naquele intelectualismo que a gente tanto conversa, né, que a gente fala muito lá, né, aquele mundo imaterial do roteirista e do crítico, e a pessoa nunca sai de lá, nunca transforma em ação, nunca coloca no palco da vida realmente aqueles propósitos. Aí ficam aquelas coisas, né? Aquelas coisas cheias de propósitos de ano novo que nunca se concretizam porque nunca existe uma ação.
Então, o objetivo do Papo Matinal é também a gente terminar um pouco no seguinte: depois de dispormos teoricamente sobre uma série de coisas, e aí, meu amigo, o que a gente tem que fazer na vida? Essa é a pergunta. E aí eu queria te perguntar já, cara, porque assim, eu tô chamando cada pessoa trazendo um tema daquilo que é mais afeto a ela, né? Por exemplo, no último Papo Matinal eu trouxe aqui o Leandro Gulo, a gente falou de oratória. Pô, o Leandro tem uma história linda com oratória, trabalha com oratória. Vários pacientes vieram para mim através do Leandro. Pra você tem uma noção como que é interessante isso. O cara chega lá para fazer um curso na empresa de oratória e consegue perceber que grande parte dos bloqueios que ele tem são bloqueios psicológicos. São coisas que às vezes estão na história da pessoa, estão lá desenvolvidas lá no crítico, às vezes uma dificuldade de criar algum roteiro ou de se posicionar o personagem no palco da vida. E aí vem os pacientes para cá. Então a gente fez bastante essa ligação entre a terapia e a retórica, né, a oratória. E hoje aqui, o assunto que a gente vinha conversando nos bastidores aqui era para a gente falar um pouco sobre essa parte da dependência emocional. Isso é um termo um pouco novo, né? Você vê que assim, que tem 1 ou 2 anos que as pessoas começam a falar mais sobre isso, sobre dependência emocional, relacionamento tóxico. Tem até uma espécie de linguagem moderna um pouco nisso. Cara, eu queria saber como é que isso daí entrou na tua vida, cara. Por que você traz esse tema à tona? Por mais que você não fale muito aqui na internet, eu percebo que você é um cara mais contido, é mais das caixinhas. Eu sei que isso é um tema que versa muitas das vezes nos atendimentos que você faz. Então, manda brasa aí, meu amigo. Me conta aí um pouquinho a sua história com relação a isso. Cara, então, eu acho que isso deve acontecer mais ou menos igual com todo mundo que atende as pessoas, né? O problema, ele parece que procura a gente, né, Maurício? Então, a gente se prepara para, de alguma maneira, receber as pessoas e tentar ajudá-las com o problema que ela trouxer, né? Mas é comum que o problema, ele vá dando forma para a maneira como a gente vai se especializando e se direcionando nos nossos estudos, né? É aquilo, né? O objeto externo que aparece é ele que atualiza uma potência, né? Então, ele que nos cobra. Ele cobra de nós alguma coisa. É uma coisa que você também fala bastante sobre a responsabilidade que nos salva e tal. É sempre algo fora de nós, né? Então, por mais que a gente tenha grandes pretensões solitárias, né? E grandes ideais de intelectualidade, de estudar e de descobrir as coisas, a gente é vencido, né, por uma presença simples de uma pessoa com um problema real, concreto, uma pessoa sangrando na tua frente. Ela vai colocar você de volta no mundo real, vai ajustar você ao palco e vai falar o que você tem que estudar de verdade, né? Então, elas salvam a gente dessa loucura do roteirista e do crítico, do mundo imaterial, né? Onde a gente se perde com muita facilidade, né? A gente se apaixona por essas coisas aqui com facilidade. E aí, essas coisas começaram a aparecer muito para mim, mais no Instagram do que no consultório. No consultório, essas coisas apareciam de maneira muito indireta, né? Mas nas caixinhas e no privado aqui, no direct, as pessoas perguntavam muito, falavam muito disso. Ah, eu sou dependente afetivo. Ela já vem com diagnóstico, né? Muita gente já vem assim, eu sou dependente afetivo, eu sou TDAH, eu sou hiperativo, eu sou disléxico. As pessoas já vêm diagnosticadas e automedicadas, né? Então, eu fui começando a ter um interesse grande sobre o assunto por causa disso aí. E é muito bom, cara, poder falar contigo, porque eu não preciso ter problema com linguagem, né? A gente tem a mesma linguagem, né? A gente tem a mesma estrutura, né? De falar das coisas da personalidade. Então, eu vou poder falar aí dos 3 bonequinhos aí com tranquilidade para você. Acredito que os seus seguidores também estejam mais do que versados nessa linguagem. Estão ambientados com isso, mas o momento magnânimo ainda vai chegar, né? Sim. Eu falei com o Diego, muito provavelmente a gente vai fazer a nossa live na segunda-feira. Agora? Na segunda agora? Na segunda próxima agora. Eu fiquei com pena da Ju, cara. Porque eu tava marcado com a Juliana, cara. Mas aí eu tive que assim, só para vocês entenderem o contexto, né? A gente tem um grupo que sou eu, o Tarik e a Juliana. As 3 pessoas, né? E é um grupo, assim, é um grupo de estudo das 3 pessoas. Cara, o intelectual do nosso grupo lá é o Tarik. E é por isso que ele tá aqui. Eu faço o que dá. Porque o que acontece, né, cara? Tem 5 crianças aqui, às vezes a vida fica muito complicada mesmo. As minhas circunstâncias me exigem muita coisa. Mas muitas das coisas ali, cara, o
Tariq puxa a ideia, o pensamento. Aí eu tava ajeitando com o Diego. Só que a vida do professor é complicada, né, cara? A vida agitada também, muitos compromissos. Aí, pô, ontem eu liguei pra Juliana e falei, pô, Juliana, não fica chateada comigo, não. Mas eu vou precisar fazer uma alteração no cronograma. Aí a Juliana me respondeu assim, pô, Maurício, você tá errado se você fizer a live comigo na segunda-feira, cara. Então a gente joga isso mais pra frente. Aí eu falei, tudo bem, Ju, eu sabia que você ia me entender. Então, se Deus quiser, aqui na segunda-feira vai dar tudo certo aí, a gente vai estar junto. Mas continua aí, cara. É que live é assim mesmo, né? A gente acaba dispersando, vai para outros caminhos. Mas... É uma troca de ideia. Até porque, cara, esse assunto, ele é muito cabeludo, né, o Maurício? Ele é muito complexo, esse assunto. Principalmente porque o início dele é desmontar uma série de neuroses que tem em torno desse problema. Porque, como a gente aprendeu lá com o nosso mestre em comum, né, é importante a gente mapear certas doenças, porque as pessoas elas já vêm já impregnadas com certas linguagens ruins e tal, que não são precisas. E elas estão muito desorientadas, às vezes, no mundo da linguagem. Né? Então, nesse problema aí da dependência emocional, tem um problema muito básico aí, cara, que é de gramática, né? Que a gente tem ouvido muito agora o professor Diego falar, gramática, né? Semântica, o sentido das palavras, nomear as coisas bem, né? Saber do que a gente está falando. E às vezes você dá um nome errado para a coisa, ou um nome injusto, né? Um nome inadequado, você acaba direcionando a pessoa para um lugar errado, para procurar a solução. Sem você, por mais que a sua intenção seja boa, se você não der o nome correto, a pessoa vai buscar o remédio errado, né? Então eu acho que existe esse problema. Eu não quero fazer aqui, não quero transformar o nosso papo em polêmica, em controvérsia, não. Mas quando eu comecei a mapear esse problema, depois de desenhá-lo na estrutura da personalidade que a gente conhece, das 3 pessoas, do domínio da presença, eu comecei a procurar no YouTube, Instagram, ler artigos, coisas que as pessoas escrevem sobre isso no mundo acadêmico, né, da psicologia mainstream, né? E eu percebi, cara, que, assim, de verdade, o pessoal não está sabendo nada do que está acontecendo. Assim, o pessoal, tipo assim, vamos lá, vamos entrar no tema, né? Aí você vai me interrompendo aí, vai perguntando que a gente vai falando. Pode ser? Pode, claro, Pode ser? cara. Então, cara, olha só. Quando você ouve o termo assim, dependência emocional ou dependência afetiva, né? Se isso é um problema, se isso é colocado como um desvio, uma disfunção, o que é assim, uma decorrência lógica de você imaginar? É que a cura seja uma independência, né? A resolução desse problema seja uma independência. Isso. Só que olha só, você sabe, né, cara? Os afetos, as emoções, as paixões, elas são potências da nossa alma, do composto humano, né? Do organismo humano, que tem uma função. Então, elas estão sempre ali, em aberto, né? Qual que é a função delas? É encontrar um bem, uma presença, e nos conectar a essa presença. É um movimento. O afeto é um movimento, a emoção, né? Moção, pathos, do grego, né? Ele nos conecta a um bem fora de nós. Existe um mundo emocional dentro da própria estrutura da personalidade, mas a gente não vai entrar nisso aqui agora. O fato é que, você vê, vamos começar com São Tomás de Aquino, que é um solo seguro, né? Eu fui lá em São Tomás de Aquino procurar o que ele fala sobre isso. Porque quando a gente está falando em afeto, qual que é o afeto principal que chama a nossa atenção quando as pessoas estão falando de vida afetiva? É o prazer, né? Que é aquele afeto, aquela emoção da presença material, que é deflagrada no personagem, na carne, né, do homem. A concupiscência, o desejo, né? Então, quando São Tomás de Aquino vai falar do que é o prazer, ele diz o seguinte: o prazer é o repouso de uma potência apetitiva num bem amado. Eu falei, cara, o repouso. Então, meu irmão, olha, por exemplo, vamos usar um exemplo do casamento, né? Aí, você é um homem casado já há muitos anos, tem uma família ordenada, esposa, filhos. Existe todo um mundo afetivo da concupiscência da carne, né?
todo um universo de afetos que nos atraem para a presença material, por exemplo, de uma mulher, um homem, no caso de um homem. Então, pega essa frase de Santo Tomás de Aquino, né? O repouso de uma potência, o que a potência está procurando? Ela está procurando um objeto externo que atualize. Que atualize, que faça ela fazer um movimento, né? Exato. De sair da potência para virar um ato. Exatamente. Para poder convidar a nossa personalidade a girar em torno daquele bem. E conhecê-lo profundamente, ganhar intimidade com ele. Para que a nossa personalidade vá ganhando as feições daquele bem. É um primeiro convite, é um chamado inicial, né? Exato. Então, cara, se você pega uma mulher que hoje é o assunto mais comum hoje em dia nesse meio de feministas e essas coisas aí de liberdade, não sei o quê. Você pega essa galera aí, o que eles estão falando? Nós temos que ser independentes, emocionais, não depender de ninguém, ser independentes e não sei o que lá. Aí eu falo assim, cara, você já imaginou um homem casado ou uma mulher casada que, ao invés de conhecer profundamente a dignidade de um casamento e onde ele se meteu, o tamanho da luta que ele está empreendendo, de repousar sobre aquele bem amado todos os afetos dele, repousar, dar um endereço fixo para aqueles afetos que o ligam a um bem, ele começar, diante de uma falha, de um fracasso, de uma fraqueza, de uma perda de domínio, ele começar a fazer o movimento contrário de ser independente. Cara, eu vi esses dias o Padre Paulo Ricardo falando num vídeo, né? Ele falando assim, o Padre Paulo. Eu estava dirigindo, aí apareceu uma menina mal vestida. Você deve ter visto esse vídeo, né? Padre Paulo, o padre, não sou nem eu e você. O padre, ele olhou, viu a menina mal vestida, aí ele falou, pessoal, o meu olho é um olho de homem. Quando eu vi, o meu olho, ele foi direto na coxa da menina. Só que no instante seguinte, eu cortei, olhei para frente, pensei em Nossa Senhora e acabou. Ou seja, ele tem uma profunda dependência afetiva de Nossa Senhora, de um grande bem amado, né? Onde repousa aquela potência dele, de sentir alegria, de sentir prazer, de um olhar que procura santidade nas coisas maiores, né? Então você vê, cara, se ele não tem essa profunda dependência afetiva desse bem amado superior, o olho dele, aquilo que o professor Diego fala sempre, né? Meu amigo, o seu olho vai procurar alguma coisa para olhar. O seu ouvido vai procurar alguma coisa para ouvir. A sua boca vai procurar alguma coisa para provar. Não é isso? Então, não é? Sim, você está falando um negócio aí, cara, e tipo assim, uma coisa que a gente sempre conversa nos bastidores aí é que a gente precisa dar o nome certo para as coisas, né? E nem sempre os nomes, apesar dos nomes modernos eles serem mais friendly para algumas coisas, eles nem sempre trazem a realidade completa daquela experiência, né? Então, por exemplo, essa coisa acontece muito quando a gente usa o nome da procrastinação. Aí a gente vê muito na internet, por exemplo, as pessoas falando a procrastinação não é preguiça. Depende. Procrastinação não é a preguiça no forma moderna de falar, mas procrastinação é sim parte do termo preguiça, como era falado antigamente. Eu ouso dizer que a preguiça ela engloba a procrastinação. A procrastinação é uma parte, é um tipo de preguiça. Assim como, por exemplo, hoje quando a gente fala de gula, as pessoas imaginam assim, alguém comendo muito. Mas, cara, para os monges antigos, lá do início do cristianismo, a gula, ela se manifestava de 3 formas, né? A tal da gastrimargia, ela se manifestava através do comer em excesso, do comer antes da hora e do comer refinado. São tipos diferentes de gula. Então, eu vejo que acontece um pouco disso também quando a gente usa esse termo de dependência emocional. Essa experiência humana de viver essa ligação com outro ser humano, que às vezes me rouba um pouquinho a minha liberdade, essa é um pouco dessa experiência, essa é uma experiência antiga também, mas só que ela era chamada de uma outra forma, ela tinha um nome mais a ver com apego. Os apegos, que tem uma extrema ligação com algo que a gente chama de paixão. E aí, a gente não tem só a visão negativa dessa coisa. Existe sim a visão negativa,
Mas existem os bons apegos de alguma forma, né? Se você pensa, por exemplo, hoje, um outro termo que está aí mal na cabeça das pessoas, o termo da escravidão, por exemplo. Todo mundo vê escravidão como algo plenamente ruim, mas era possível no passado, sobretudo lá na época da Idade Média, dos servos da gleba e tudo mais, ocorrer escravidões por amor. Ah, mas como assim? A pessoa se coloca a serviço porque há uma ligação afetiva com aquilo. Então eu me coloco a serviço. Se não fosse assim, lá no século XVII, se eu não me engano, São Luís de Maria Grignion de Montfort não teria escrito um tratado de escravidão de amor à Virgem Maria. O que é? Eu me faço por um escravo verdadeiro. Né? Se a gente for pegar a tradução verdadeira lá da Sagrada Escritura da Virgem Maria, não é eis aqui a serva, eis aqui a escrava do Senhor. Quando ela se apresenta. Então veja, essa relação de dependência, ela pode ser algo disfuncional ou não. O que vai dizer não é o fato de ser, de haver a dependência ou não haver a dependência. A grande questão é a gente analisar a circunstância e perceber diante de uma realidade maior se aquela dependência ela faz sentido ou não. O que eu acho interessante, e aqui eu queria ouvir um pouco do teu comentário, você falou uma coisa interessante, né? Que emoção ele é um movimento. O professor Diego fala muito disso, né? É um movimento. E aqui a gente precisa entender um pouquinho, assim, de forma muito simples, tá? Sem tornar muito filosófica a coisa. O que significa movimento quando a gente está falando em filosofia, né? Movimento é sempre aquela situação seguinte: algo é uma potência, vai se transformar em ato. Essa transição entre a potência e a atualização dessa potência chama-se movimento. Exemplo, uma borboleta, um casulo lá com uma larva. Ele tem a potência de ser uma borboleta. O ato de se transformar nisso, a gente chama de movimento. E isso acontece dentro do nosso coração, em várias atitudes, né? A gente vive esses movimentos, essas emoções. O que é essa coisa de tipo assim, alguém fez alguma coisa e aquilo me irritou. Essa ira que gira dentro de mim, isso é o quê? Isso é um movimento, isso é um afeto. Que me faz o quê? Que está tentando me tirar de uma situação de repouso e me levar a uma ação. A ação, seja lá qual for, fazer a justiça, dar um murro na cara do fulano, não sei. Mas esse afeto. Então, quando a gente diz que uma pessoa ela é dependente emocional, olha que interessante que tem nisso daí. A pessoa ela é dependente de um movimento pré-pronto. Ou seja, eu posso dizer para você que uma pessoa que se relaciona, por exemplo, com a religião de forma profundamente emocional, ela é uma dependente emocional. Porque ela não tem uma independência no seu relacionamento com Deus. Ela não sabe conversar com Deus no momento da secura, no momento da tristeza, no momento da euforia. Ela só consegue se relacionar com Deus no momento em que alguém gera esse movimento. Que alguém gera esse movimento. Que isso faz o coração dela agir. Existe esse termo também do lado da dependência emocional. Sim. Alguém que depende de que alguém faça a coisa sair da inércia. Ela não consegue, entre aspas, por meios próprios, gerar esse movimento. Sim. Tu já encontrou algum caso assim, Sim. dentro do teu tratamento? Inclusive, cara, você usou a palavra mágica que eu estava guardando aqui para uma hora jogar ela, que é a escravidão, né? Que é uma palavra que, inclusive, produz movimentos afetivos antipáticos nas pessoas, né? Porque elas não sabem de gramática, como o professor Diego fala sempre, né? As pessoas têm dificuldade com gramática. Então, escravidão é uma porcaria, né? Só que nós que somos católicos, a gente sabe que a nossa grande luta é se tornar escravo de Deus. Essa é a dificuldade. Se a gente pudesse ser escravo de Deus agora, totalmente, sem falha mais, sem possibilidade de falha, a gente faria essa escolha. Só que não é simples assim, né? É uma luta constante. Você ser escravo de Deus é uma luta constante. Deus é o maior dos bens, né? O maior dos amores, onde eu quero que repouse os meus afetos, todos os afetos, que são movimentos, né? Então, olha só, não é só esse afeto material que pode ser chamado de emoção. Não é só isso que é um movimento, né, atualizado. E aqui que está uma... Cara, tem muita coisa aqui, né? Não vai dar para a gente falar tudo, mas vamos falar um pouco. Depois a gente marca outro papo aí. Mas, ó, se você pega ali uma presença que tá diante de você, esse movimento afetivo, Maurício,
do personagem no palco, né, ele é só o primeiro movimento afetivo. Porque, e aqui está uma das primeiras coisas que eu poderia falar para as pessoas, para elas se livrarem dessa possibilidade, dessa dependência que você falou aí agora, de uma dependência escrota, de que um bem material atraia a sua concupiscência, né? O seu desejo, o apetite desiderativo, que não tem endereço fixo, né? Não tem onde repousar. Ele está em aberto, uma potência em aberto. Né? É você entender, cara, que, primeiro, a gente já percebeu que esse nome é ruim, né? Esse nome deveria ser chamado de, sei lá, imaturidade, ou fragilidade afetiva, ou insegurança afetiva, ou qualquer coisa desse tipo, né? Ou ignorância sobre a dignidade dos bens. Sei lá, tem vários nomes para dar aqui, menos esse. Esse é uma porcaria. Então, cara, qual que é o primeiro remédio contra essa coisa aí? É, uma vez que você encontre um bem no mundo e ele atrai o seu primeiro afeto, que é esse material do personagem, você tentar conhecer o bem inteiro. Porque se você conhecer o bem mutilado, fraturado, você vai estar se colocando de joelhos no altar de uma divindade falsa. Então, você se apaixonar por aquilo que atrai o personagem não é suficiente. Por quê? Porque os bens têm 3 aspectos, né? Beleza, verdade e bondade. A unidade dos bens do mundo estão aqui, com essas 3 faces. Então, o personagem, ele abraça a beleza. O crítico abraça a verdade. O roteirista abraça a bondade, o que é melhor para o futuro, a promessa de felicidade para o que há de vir, não é? Então, um exemplo simples, né, para seguir a tradição do nosso professor, que gosta de usar exemplos simples com coisas que dá para degustar, né? Sempre fala do cafezinho lá de São Tomé. Então, vamos usar, por exemplo, o exemplo de uma torta de chocolate. Cara, se eu estou diante de uma torta de chocolate e ela atrai a concupiscência da minha carne, ela atrai o meu apetite desiderativo, eu estou vendo a textura da torta, o cheiro dela, ela parece apetitosa. Eu antecipo, inclusive, o sabor, né? Já antecipa o sabor. Então, o que é ali uma atitude razoável da minha parte se eu sou uma pessoa bem orientada, bem ordenada nesse mundo dos afetos, das emoções? Conhecer esse bem por inteiro. Não somente aquilo que eu estou aqui antecipando, mas também os outros aspectos, né? Por exemplo, beleza, vou comer isso aqui, mas se eu sou diabético, isso aqui vai subir meu açúcar. Se eu estou fazendo uma dieta, isso daqui vai me entupir de calorias. É conhecer o bem inteiro. Né? Exato. Cara, gostei muito dessa tua visão aí. De que uma coisa que nos ajuda contra a dependência emocional é conhecer aquela verdade por completo. Não somente aquelas nuances que estão mais aparecendo. Sim, exato. É conhecer o bem inteiro. Os gregos diziam, né? Existe uma unidade nos bens, né, cara? Então, para uma coisa ser bela verdadeiramente, ela precisa ser verdadeira e boa. Não dá para ser só bela, né? Se é só bela, é falso. Esse belo é falso. Esse belo vai te destruir. Como uma música que é gostosinha, né? E faz o seu coração bater mais forte, mas é uma música que tem mentira e maldade, né? Então, a gente precisa olhar para a torta antes de sair mergulhando. E agora eu já estou falando de relacionamento, só que com um símbolo, né? Se eu vi uma torta e parece gostosa, antes de eu me lançar sobre ela, né, me debruçar sobre ela e mergulhar no prazer que ela me oferece, eu preciso conhecer a verdade que está ali. Ou seja, o mundo de potências que ela oferece, né? A estrutura da torta, a verdade. Né? Porque se eu sou diabético, como você falou perfeito, você antecipou o que eu ia falar. Pô, se eu sou diabético e tem açúcar demais e gordura ali, ou uma substância que eu sou alérgico, aquela torta não é verdadeira para mim. Porque no futuro também ela não me oferece uma promessa de felicidade. Ela é ruim. Ela é falsa e ruim. Então, olha como eu fui salvo por conhecer o bem inteiro. Um primeiro movimento afetivo, um primeiro vetor de atração, atraiu o personagem. Só que quando eu olhei para a verdade, a face da verdade, para o crítico, apareceu um movimento antipático. Porque a verdade, o crítico não quer abraçar a torta pela verdade. E quando eu olhei para o futuro, o roteirista não quer abraçar a torta pelo afeto da vontade, que é o que deseja o bem futuro. Então, o amor pela verdade e pela bondade produziram movimentos antipáticos. Então, o personagem ficou 2-1. Eu me livrei da torta. Entendeu? Então, cara, se a mulher conhece um maluco, meu irmão,
Aí ela se apaixona pelo cara, porque ele é legalzão, ele é engraçadinho, ele é bonito, ele tem o cabelo bonito, ele é legal, ele é divertido, engraçado. Tudo é maneiro no cara, na presença material do cara. Mas ela não se colocou diante dele assim, tá, mas deixa eu conhecer o crítico, né? Deixa eu abraçar a verdade. Deixa eu voltar no passado, da onde esse cara veio, a família dele. Eu vou no Instagram ver se ele fica postando foto de sunga, abraçado com um monte de mulher. Sei lá, meu irmão, sei lá. Eu tô tentando conhecer a verdade. Para É depois isso eu mesmo, pô. começar a perguntar para ele o que ele tá procurando no futuro, para onde o crítico, o roteirista dele tá olhando, para onde ele quer me levar. Qual é a promessa de felicidade que ele vê no futuro, o roteiro. Então, quando a mulher faz isso, ela é salva por dois movimentos afetivos do mundo imaterial que não estão presentes, mas que envolvem o bem inteiro e dão a ela a dignidade verdadeira do bem que está diante dela. Então, cara, o que a gente pode depreender disso com tranquilidade? Sem precisar pensar muito. Se livrar da dependência afetiva é, primeiro, conhecer o bem inteiro, mas não só isso. Conhecer o bem inteiro segundo a sua dignidade. Porque a torta tem uma dignidade. O homem tem outra dignidade. Não é? A torta serve para uma coisa. O homem serve para outra coisa. A promessa que o homem oferece de duração, como um amor, né? Um bem para repousar as potências, é um amor muito mais dilatado no tempo, muito mais durável. Então eu tenho que saber essa duração. Então, olha só, pode me interromper aí a qualquer momento, tá, mano? Fica Que aí tranquilo. eu vou falando, meu irmão, eu caio ladeira abaixo e vou rolando aí igual um maluco. Então, ó, cara, se eu tô diante de uma torta e eu não sei nada de torta, eu não sei nada de torta, eu só sei que tá gostoso, aquilo ali parece muito bom. O que eu faço? Eu procuro nutricionista, né? Eu procuro nutricionista. Ele conhece a verdade. Ele conhece. Aí eu vou lá e procuro o nutricionista e falo assim, nutricionista, essa torta é verdadeira? Aí ele vai dizer, cara, essa torta tem açúcar demais e você é diabético. Pronto, movimento antipático. Porque o nutricionista ele tem um convênio com o autor da torta, né? O autor do açúcar, o autor da gordura, o autor das estruturas materiais que compõem o homem, né? Deus. O nutricionista ele tem intimidade com Deus, nesse sentido da torta. Aí eu descobri, ele é o sacerdote, né? Da torta, né? Ele é o sacerdote. Ele falou assim, cara, não come essa torta porque... Ou seja, ele já me deu um roteiro, que é uma dieta, né? A dieta é um roteiro. Ele falou, essa torta tem açúcar demais, então para você comê-la de maneira ordenada, eu vou te dar um roteiro, uma dieta. Come só um pedacinho, dia sim, dia não, depois do almoço. Um pedacinho, que você vai conseguir fazer essa torta durar na sua vida e comê-la sempre. Se você comer demais, você vai fazer um mal para a tua vida. Ou seja, eu ordenei a minha vida, a dignidade de um corpo humano que recebe uma torta, eu ordenei isso, conhecendo a dignidade do homem e da torta. Porque agora eu tenho intimidade com o autor. Né? Aí você vê como que as pessoas estão procurando relacionamento afetivo hoje em dia, Maurício. Elas querem escolher o parceiro delas sozinhas, sem a mediação de nada, de uma tradição, de uma verdade grandiosa que venceu o tempo, atravessou gerações e provou pela reiterada encenação no drama da vida humana E que sem aquilo dá certo. respeitar a dignidade das coisas. Sim, pô, Que é o que você colocou, né? Não se trata só de conhecer o bem inteiro, né? Elas querem escolher sem uma mediação, ou seja, sem ter a possibilidade de conhecer o bem inteiro e sem respeitar a dignidade da coisa. Então, veja, quando eu escolho, por exemplo, uma parceira para minha vida inteira, até que a morte me separe, porque ela é gostosa, eu não estou tomando a decisão de acordo com a dignidade da coisa e nem olhando o bem inteiro. Se eu escolho um médico porque ele é simpático comigo, eu não estou olhando a dignidade da coisa. Se eu escolho fazer uma terapia com uma pessoa porque ele usa uma câmera maneira no Instagram, porque ele aparenta um profissionalismo, eu vou ter problema também. Eu queria só te interromper aqui, até para respeitar o teu horário. Estou preocupado com o teu horário também. Eu queria te falar um negócio, te fazer uma pergunta aqui, chave para esse final. Né? Bem, a gente está aqui agora, nesse exato momento, no Instagram, fazendo uma live. E eu tenho falado sobre isso aqui sucessivamente
nas outras lives, né, do Papo Matinal que eu faço. Uma coisa que sempre me incomodou no início aqui, de começar a trabalhar no Instagram, é que, assim, eu sou acostumado a dar palestras, e você também. E acredito que isso também às vezes te incomoda. Observa como que aqui, a gente está aqui e entra e sai um monte de gente, né? Isso é completamente contra, às vezes, aquela coisa mais formal, né? Você está numa sala de aula, um aluno, ele sai ou entra pedindo permissão à presença do mestre, à presença da pessoa que está falando alguma coisa ali na frente. No Instagram não funciona assim. Existe uma informalidade. As pessoas entram e saem. E isso, às vezes, é muito perigoso para as pessoas de forma intelectual, porque isso causa uma dispersão, isso causa uma falta de envolvimento das pessoas com o assunto. E aí ela acaba não permanecendo em nada, né? É comum você entrar no Instagram e ficar rolando vários reels. Você ficar mudando entra e sai em live, né? Passa story direto de todo mundo. E uma das campanhas que a gente faz aqui no Papo Matinal, que a gente tem falado é o seguinte: cara, permaneça nas coisas. Escolheu estar aqui conosco, dê esse crédito e permaneça conosco para, no final de uma semana, no final de um ano, no final de um mês, você possa dizer o seguinte: aqui eu cresci nesse ponto. Aqui eu posso dizer que eu melhorei, né, de alguma forma. E aí eu quero dizer o seguinte: eu queria fazer uma ligação dessa questão que eu achei muito curioso quando você disse o seguinte, que esse drama da dependência emocional, ele não veio muito a você pelos atendimentos, ele veio mais pelo Instagram. Será que Veio pelo Instagram. há uma ligação entre esse estilo de vida do Instagram e a dependência emocional? Totalmente. Ou seja, o Instagram também é uma rede que mostra as coisas de forma parcial. Eu não conheço o bem inteiro, não é isso? Sim. Eu chego aqui, eu mostro a família perfeita, eu mostro a minha viagem pelo mundo, eu não estou mostrando o bem inteiro. E muitas das vezes também não estou respeitando a dignidade das coisas. Será que há uma ligação entre essa vida do personagem se alimentando de Instagram e a dependência emocional, essa forma que a gente experimenta no nosso interior, que a gente começa a de alguma forma, formar essa verdade no nosso coração? Como é que tu vê isso aí? Totalmente, né, cara? Porque, pô, se você... Com certeza ficou claro, acho que para todo mundo, que existem movimentos afetivos que transcendem a relação do personagem com o bem material, né? Existe um movimento afetivo que da verdade, que procura a verdade, que quer abraçar a verdade, e o outro que quer abraçar a bondade, né? Que quer um roteiro, que quer um bom roteiro. Então, o que a galera pode acontecer com muita facilidade no Instagram? Elas pegarem roteiros emprestados dos outros e ficarem profundamente dependentes afetivamente de uma vontade de realizar alguma coisa. Só que o personagem não tem domínio nenhum de palco, não tem instrumentos para realizar aquilo, não cabe no palco da vida dela, aquilo não tem cabimento, entendeu? E ela não conhece também o passado, a tradição, a verdade, as crenças, como que aquele cara chegou até ali. Ela só conhece, ela está olhando para o bem fraturado, né? Cara, eu vou te falar, eu acho que é por isso. Aqui o papo agora vai ficar meio doido, mas é um papo para depois. Eu acho que os deuses antigos da mitologia, eles eram misturas de bicho com cabeça de um e pata de outro, por causa dessa parada que eu tô te falando, da tentativa de amar os bens de maneira mutilada e de desfigurar os bens e fazer ligações escrotas, assim, tipo Frankenstein, né? Mas depois, isso aí foi só uma loucura aqui que eu falei para não esquecer. Uma loucura. Então, cara... Não me amarro nessas paradas, cara. Então, cara... É óbvio que tem tudo a ver isso aí, pô, tudo a ver. E uma coisa que você falou muito interessante, cara, sobre você... de novo, a escravidão, né? Isso tem tudo a ver, só para não deixar passar, que isso é um assunto muito bom, que é formação de criança, né, cara? Que é onde você constrói um mundo afetivo estável para a criança, né? Então, cara, você pega, por exemplo, esse problema aí que tá todo mundo falando de TDAH, de distração, não sei o quê. Isso aí é a mesma coisa do Instagram, né? Do adulto que fica passando reels, né? Pô, isso aqui é o quê? É o que você falou no início. Dependência afetiva do apetite concupiscível, do sorrisinho ali, do sorrisinho fácil, né? Da alegriazinha fácil, de ter a novidadezinha fácil ali, que vai te dar um prazer, de um vídeo legal. Então você fica ali, ó. E você nunca se demora em nada. Você não repousa sobre nada. Então a sua personalidade vai ficando esgaçada, né? Ela vai perdendo tônus, ela não se conforma a nada. E aí, quando você olha para uma criança, né?
que está tentando dominar o mundo e começa com o mundo afetivo do desejo, né, do apetite desiderativo, que é o que a criança tem, né, para dominar a realidade com os sentidos. Você se pergunta assim, cara, você que tem uma opção de filho, né, e alguns deles são novos, novinhos, né, você sabe, né, meu irmão, se você não fizer o teu filho ser escravo de um negócio durante muito tempo, você vai deixar ele ser escravo de várias coisas, porque essa tentativa escrota e ignorante de ser super independente é você se colocar, se tornar vulnerável a uma escravidão dispersa de tudo que aparece. Então, ou seja, não dá para ser independente, a gente tem que ser escravo. A guerra é ser cada vez escravo de uma coisa maior e mais duradoura e mais grandiosa, né? E o final desse integral é Deus, obviamente. Né? Se a gente for seguindo, não vai dar tempo, mas se a gente fosse falar aqui com calma, a gente ia chegar, assim, filosoficamente, sem falar de religião, a gente ia chegar aqui que a estabilidade, a única estabilidade possível do homem é colocar os seus afetos num amor que não tem, que não acaba no tempo, que é eterno. Né? Você comentou um negócio que aqui já vou finalizando, que é o seguinte: a dependência emocional ela tem uma íntima ligação com o fato da gente não conhecer o bem. Quando a gente não conhece um bem, a gente não tem a capacidade de ordená-lo no mundo. Porque a gente precisa, na vida, mais do que conhecer as coisas, a gente precisa de aprender a hierarquizar as coisas. Então, veja, quando você pega uma criança que não conhece nada do mundo e você hiperestimula ela, você vai causar um bug na atenção da criança. Então, as pessoas, elas às vezes querem ver o bem em si mesmo e só. Então, por exemplo, tem muita gente, muito pai, muita mãe, que colocou na cabeça o seguinte: estimular a criança é importante. Aí você pega a criança e estimula ela sensorialmente em todos os aspectos. Só que você não ensina para ela o que é mais importante do que o quê. Aí o que acontece com essa criança? Ela começa a ficar com aquela agitação e aquela atenção difusa. Presta atenção, o que eu estou dizendo aqui. Eu não estou dizendo aqui que todos os casos de TDAH que a gente vê, essas coisas todas, são causados assim. Mas o que eu estou querendo dizer é que isso amplifica muito essa consequência que a gente vê nos dias de hoje, né? Então eu também, assim, cara, infelizmente, a gente não carrega mais essa tradição da criação dos filhos da nossa casa. A gente entra nesse mundo hoje meio perdido. E eu lembro de ter feito isso com o meu primeiro filho, por exemplo, e vi as consequências que isso teve. Então, o que eu vejo aqui sobre essa questão da dependência emocional? A gente precisa muito aprender não só a conhecer as coisas e saber o que você completou muito bem ali, a dignidade delas, porque a dignidade delas é o que vai hierarquizar esses amores. Então, se a gente quer hoje viver uma vida saudável nessa questão da dependência emocional, a gente precisa entender o seguinte: que não existe uma liberdade completa. Uma liberdade assim, onde não há nenhum limite. O ser humano não sabe lidar com o infinito. A liberdade humana, ela acontece entre algumas barreiras. Entre algumas barreiras que respeitam a minha natureza e a minha finitude. Então, por exemplo, eu chegar para o meu filho de 5 anos e falar para ele: meu filho, faz o que você quiser, quando você quiser, a hora que você quiser, isso não é liberdade. Eu estou encaminhando meu filho a ser escravo de si mesmo. Então, a liberdade para o meu filho é o seguinte: filho, entre aqui e aqui, você pode brincar à vontade, desde que você respeite o direito do seu coleguinha que está aqui. Isso eu estou dando um limite para ele, e ali dentro daquele limite ele pode ser livre. Assim funciona com a questão da dependência emocional. Não existe essa liberdade completa. Ser independente emocionalmente é tentar buscar aquilo que os gregos antigos buscavam como ataraxia, que é o seguinte: ser ausente das paixões. Cara, isso é desumano. Isso não existe, esse repouso completo das paixões. Isso é não ser humano. O que eu preciso é aprender a ordenar as minhas paixões. É o Ordem Amores, lá de Santo Agostinho. Aprender a fazer isso servir a um bem maior. Então, é o que a gente começou aqui desde o início da live falando. O que seria, então, ter essa questão da dependência emocional de uma forma saudável? Aprender e encontrar um amor que vale a pena eu me dedicar a ele e subordinar os outros amores a esse amor.
É ser, sim, dependente emocional de alguma coisa e ordenar as dependências secundárias em prol dessa dependência maior. Pronto, pronto. Isso é a questão que a gente precisa trabalhar. Mas para isso precisa fazer aquilo que você colocou. Eu preciso conhecer bem o bem inteiro e eu preciso aprender a ver a dignidade dessas coisas. Então, Isso. se a gente for falar de educação de filhos, se a gente for falar de relacionamento ou qualquer coisa que a gente precisa fazer, qual é o primeiro passo? Conhecer. E conhecer, eu preciso estar com os meus sentidos funcionando. Eu preciso ver a verdade completa. Eu preciso perder tempo naquilo ali. Eu preciso demorar nas coisas. Eu preciso estar na presença daquilo e fazer esse conhecimento de uma forma humana. E depois disso, eu preciso aprender a olhar para aquilo e falar o seguinte: legal, o que é mais importante que o quê? O que vem primeiro? Porque todas as decisões das coisas menos importantes, elas serão tomadas a partir daquela coisa mais importante que eu elegi como o grande amor da minha vida. É um pouco por esse lado, não é isso? É isso aí, cara. E para conhecer bem a dignidade das coisas, vou tentar falar rapidinho aqui. Para conhecer bem a dignidade das coisas, né, Maurício? Sabendo que nós somos ignorantes, nós somos seres insuficientes, né? A nossa capacidade ela é sempre muito precária. A gente precisa buscar o nutricionista, alguém que tem intimidade com o autor. Isso aí. Quem é que é o nutricionista do relacionamento? Quem é que tem o manual da vida? É só você olhar, em vez de ficar no Instagram vendo as mentiras que o pessoal bota aí, dá um banho de loja na vida deles, conta a opção de mentira. Olha para uma família de verdade acontecendo na tua frente. Pô. Isso. Uma família real, ordenada. O personagem no palco vendo, degustando um bem sendo realizado, encarnado numa vida real. Então você olha para aquela família e pergunta a ela, qual é o seu nutricionista? Qual é o seu nutricionista? Quem tem o manual da vida humana, que conhece a dignidade de uma pessoa, de um matrimônio, de um casamento? O que é? Você vê, não é só conhecer a dignidade do bem que está fora, é conhecer a sua dignidade. Para que você serve? Para que você serve? Porque se você não fizer isso, de novo, a escravidão, né, cara? Pô, eu vejo muita gente reclamando assim, mas eu faço tudo por ele, eu não sei o que, tudo por ele, eu amo ele, eu me dedico a ele, eu dou tudo para ele. Aí eu, cara, não sou estranho isso para você? Porque, falei, cara, tu tá dando tudo para ele, segundo qual dignidade? Segundo a dignidade que ele elegeu para si, porque se foi ele, é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Você precisa, ou seja, a cura da dependência afetiva, ô Maurício, não é a independência afetiva, é o serviço. Se você olha para um frade mendicante, né, um São Francisco de Assis, você olha para um cara que dedicou a vida a... Você olha um mendigo na rua, a impressão que você tem é que ele é dependente, né? Mas você olha para um frade mendicante, ele não é dependente de nada, pô. Entendeu? De nada material que eu digo, né? Da esmola, da vida material, do prazer. Ele não tem dependência nenhuma. Ali, ele está ali, ele tem uma grande dignidade ali, porque ele está olhando para um amor gigantesco. Ou seja, ele é mendigo, mas ele está servindo. Você entendeu a diferença? De uma mulher que está tentando agradar um cara, fazendo um monte de bobeira para poder agradar ele nesse mundo mais baixo. Só que ela está fazendo isso, é que ela não presta atenção, mas ela está fazendo isso para ter uma resposta afetiva para ela também. Ela quer uma coisa em troca. Então são dois animaizinhos, assim, tentando viver, achar a ordem na vida. Dois bichinhos, assim, sabe? Cara, então, impressionante isso. Você deixou aqui uma dica de ouro aqui nesse final aqui pra gente, cara, que vale a live toda, né? Quando você colocou ali, a cura para a dependência emocional é o serviço. Mas não o serviço na forma... A gente precisa aprender a desmascarar essa mentira que a gente conta para nós, né? Que é esse serviço egoísta, que é esse serviço que busca algo em troca. Porque, veja, numa situação onde a mulher, por exemplo, no relacionamento, ela está fazendo tudo aquilo que aquele cara quer. O que ela está fazendo? Ela está fazendo um serviço para agradar aquele Deus, que é o homem que ela está amando, mas em busca de uma troca também. Uma troca de um afeto, uma troca de uma aceitação. Isso é dependência emocional.
Claro. É uma dependência emocional. Mas é uma dependência emocional num nível de dignidade que não deveria existir. Que nenhum homem deveria ser escravo de outro homem nesse sentido. Sim. Qual é a cura para isso tudo? Se prender em um amor maior e servir os amores menores à luz desse amor maior. Então, Exatamente. é muito isso mesmo. Só existe dignidade verdadeira quando o autor é verdadeiro. Sim. Esse homem aí, na verdade, quem disse para ela o que ele quer, qual é a dignidade dele, foi um Deus falso. Pô. Esse homem, é como se fosse assim, cara, esse cara que está pedindo essas coisas para ela, ele não ama ele próprio, pô. Não tem amor verdadeiro aí. É um amor baixo pelo personagem de quem quer se destruir, né, cara? Só que ele não sabe. É uma coisa interessante que o Jordan Peterson fala sempre. Essa coisa de auto-amor, essa palhaçada de auto-amor, ele fala assim, cara, auto-amor é auto-amor quando? Agora só? Ou é auto-amor hoje, amanhã, daqui um mês, um ano, até o fim da sua vida? Para você se amar verdadeiramente, você mesmo não consegue fazer sozinho isso. Pô. Você tem que se amar à luz daquele que o criou, o autor da regra, né? Se você ficar tentando se amar sozinho, você vai fazer merda. Você vai querer comer torta, vai querer sair com um monte de gente, vai querer fazer um monte de besteira. Então a gente sozinho não dá certo, pô. Né? Cara, exatamente. Chega a ser angustiante, que tem tanta coisa para falar disso que fico até angustiado aqui. Pois é. Eu te falei que eu estava preparando um curso aí, uma, sei lá, masterclass, uma aula, um aulão aí para falar dessas coisas. Foi bom aí, foi a primeira vez que eu falo dessas coisas aí com alguém, assim, né, para todo mundo ouvir. De forma aberta. Mas um dia vai sair coisas aí mais completas sobre isso. Com certeza. Eu só tenho a te agradecer, o Tarik. Às vezes eu vejo assim, né? Você é um rapaz com muito conhecimento, né? E com muita coisa que você vai trazendo das experiências e dos estudos, né? Eu acho que nada nessa vida é despropositado, né? Por exemplo, para quem não sabe aqui, eu já vinha conversando com o Tarik há um tempo para a gente fazer a live. Mas eu não tinha dito para ele o tempo e quando a gente ia fazer. Aí quando chegou ontem à noite, eu falei, irmão, é amanhã, vambora? Ele, putz, caraca, vambora. E isso também não é, às vezes, despropositado, né? Deus cuida de todas as coisas. Era uma primeira oportunidade, eu sei da dedicação que o Tarik tem para fazer as coisas, mas eu precisava muito de um Tarik natural aqui. E é o que a gente conseguiu aqui nessa live. Eu te agradeço, meu amigo, imensamente de você aceitar o convite, de você vir aqui compartilhar esse conhecimento que você tem conosco aqui. A gente tem muita liga na conversa, né? Esse assunto aqui, para mim, eu fazia questão de que ele fosse simplesmente uma extensão das conversas que a gente já tem quando a gente se encontra. Né? Já fosse assim, fosse uma coisa profundamente natural, que é o intuito da live, né? Eu tenho certeza que você que assistiu aqui pode sair hoje mesmo já e implementar na tua vida, pelo menos analisar na tua vida ao que você tem subordinado, ao que você tem se transformado em dependente, né? De alguma forma emocional. Algumas coisas você vai ver que tem que ser dependente mesmo, né? Por exemplo, eu não posso ser independente emocionalmente da minha esposa. Eu sou dependente disso. E eu falava isso para ela ontem, né? A gente tinha saído para fazer uma coisa junto e eu falava para ela, é impressionante como que o que altera a sua vida altera a minha vida de uma forma significativa. E tem que ser assim, porque ela é o centro da minha vocação, né? É claro que, em última instância, é Deus, mas é Deus que se manifesta nela na minha vida. Essa é a minha vocação, eu sou casado. E esse é o caminho. Então, eu tenho certeza que todos nós aqui vamos poder sair um pouquinho mais claro, né? Sabendo que é necessário a gente conhecer o bem por inteiro e entender a dignidade das coisas para que a gente possa escolher os amores ao qual nós nos colocaremos a serviço. Isso que é importante e a gente já tem como sair hoje daqui com essa luz para empregar isso no nosso dia. Muito obrigado, Tarik. Cara, espero que seja uma de muitas que a gente possa fazer juntos e conte comigo naquilo que você precisar. Você sabe que você já está aqui dentro do coração, já é parte da família. Tá bom, meu amigo? Maravilha, Fábio. Maravilha. Fico muito feliz, cara, no mundo dos meus afetos filiais, das amizades, eu ter uma profunda dependência afetiva de grandes amigos como você e não estarem abertos para qualquer coisa. É isso aí, meu amigo. Tamo junto. A minha continência demorada aqui para você. Pô. Tá bom? E tamo junto, meu amigo. Sempre que precisar, estamos aí. Conte comigo, Forte abraço. meu irmão. Grande abraço. Com Deus.